Gravando. Boa noite, meu nome é Grace, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho na área de traumato-ortopedia. Então eu atendo muitos pacientes com dor, principalmente joelho e quadril. E eu vou compartilhar aqui com vocês também o que aconteceu de uns 2 anos para cá, principalmente depois da pandemia, como a procura, né, pela fisioterapia traumato-ortopédica aumentou, principalmente depois da pandemia, com queixas de uns pacientes que depois estava ali fazendo uma atividade física, se sentindo bem, procurou atividade física até para um tratamento de joelho ou quadril, porque a gente sabe que nós sabemos que a atividade física faz bem, né, para as articulações e se manter saudável. Então estava ali fazendo uma atividade e por conta da pandemia teve que dar essa pausa. E chega no consultório reclamando das dores. Incrível como, assim que voltamos da pandemia, o consultório bombou de gente falando que voltou a sentir dor. E também aqueles que por conta da pandemia procurou uma atividade física, porque já está um tempo ali parado, aumentou o peso, até por conta da ansiedade, então procurar atividade física até para melhorar essa questão da ansiedade também. Mas aí eles procuraram atividade, ótimo, mas teve um problema, né? Que aí, ao procurar atividade, esqueceram do principal também, que é procurar um profissional especialista para ajudar nesse treino. Principalmente uma pessoa que era sedentária, começar uma atividade física, geralmente tem zero consciência corporal. Um agachamento feito de qualquer jeito. O importante é começar, mas é muito importante também ter essa orientação. Então, como aumentou essas queixas? E a procura dos pacientes, normalmente que eu atendo, é ali por volta dos seus 45 anos. E é comum, a partir dos 45 anos, ter um diagnóstico que a gente chama de artrose. Acho que vocês conhecem alguém que já tiver esse diagnóstico. E nessa faixa etária de 45 anos. Então, procura um médico, vai para o médico especialista, o diagnóstico, depois de uma ressonância, um raio-x, tem esse diagnóstico de artrose. Então, a pessoa já fica assustada, o que é que vai fazer? Algumas pessoas condenam, você tem uma doença crônica, você não pode isso, você não pode aquilo, então a pessoa fica assustada, sem saber para onde ir. Então, a fisioterapia entra para ajudar essas pessoas a diminuir as dores, aí sim começar uma atividade física para se sentir bem, fortalecer a musculatura que protege essa articulação. E o que é muito importante, além da fisioterapia, nessa atividade física, ter essa orientação de um profissional de educação física. A fisioterapia ela entra naquele início ali para diminuir as dores e também para orientar no início dos exercícios, fortalecimento de musculaturas importantes, principalmente de membros inferiores, já que eu estou falando de joelho e de quadril, musculaturas importantes de membros inferiores para diminuir a sobrecarga nessa articulação. A gente sabe que não temos mais como regenerar aquela cartilagem que foi desgastada, mas temos como trabalhar a musculatura para diminuir a sobrecarga nessa articulação e assim a pessoa conviver com isso para o resto da vida. Então, algumas orientações que eu passo para os meus pacientes, algumas dicas. Então, se você conhece alguém que sente dor, que teve esse diagnóstico, né, esse achado no raio-x, na ressonância, e nesse momento está sem saber o que fazer, tem 3 dicas bem importantes, que é você manter o peso. Então, quem está ali com um aumentozinho de peso, aí essa articulação ela vai ficar sobrecarregada. Se eu já tenho ali um desgaste, ainda botando mais carga ali, vai sobrecarregar e vai gerar mais impacto e mais dor. Então, é muito importante manter o peso. Outra dica é fazer atividade física, sendo que o mais importante é ter a orientação de um profissional, não é chegar e fazer de qualquer jeito. E outra dica é o gerenciamento da dor. Então você passou por todo esse processo, fez fisioterapia, ficou bem e está sem dor, mas tem algo importante aí que, como é algo que vai te acompanhar por algum tempo, então você vai sempre estar ligado e gerenciar essa dor. Se eu corro ali meus 10 quilômetros, depois de um dia de trabalho cansativo, estou sentindo uma dor, então vamos naquele dia diminuir 10, vamos fazer 5. Isso é um gerenciamento da dor, você não deixou de fazer sua atividade,
mas você está coordenando ali o tempo, a quantidade, para você não ficar com dor. E aí, acabou o tempo.